Só lembrando que vai ser gravado, né, o papo. Então, quem quiser fechar a câmera, fica à vontade. Bem, o filme é fantástico, amei. Também gostei Quem, muito. quem, Boa noite. oi, Eu não peguei o Claire. início do filme, infelizmente, eu estava na estrada. Ah, vou desligar aí. Não, então espera, deixa em dois. É. Ari, Ari, você quer começar a falar? não, pelo visto não. Não, né? Mas assim, Bem, pode começar, Maria Flávia, se você quiser. não, eu não sei se Cacau ou Kalash querem começar falando alguma coisa. Passar. O carro está com o microfone aberto, então, Boa noite a todos. Primeiro quero agradecer o convite. Obrigado, mestre Kalash. E fico contente que o filme esteja planando no nosso universo para que leve essas, esses questionamentos todos que são tão urgentes, tão importantes, né, para a gente não parar de exercitar a nossa reflexão sobre o mundo em que a gente vive, né? E acho que o filme deixa bastante claro a urgência disso. E, e é sempre bom. Eu, quando entrei, estava com um probleminha aqui de dispositivos tecnológicos, não estava conseguindo ouvir muito bem, agora está tudo certo. Mas quando o Cássio falou da importância dos cineclubes, né? Eu acho que a minha formação, né, toda foi muito através de cineclubes, antes de existir esse acesso pela internet, né, de conteúdo audiovisual, seja de cinema, séries, TV, ou YouTube. E, e é sempre uma sensação boa porque é como se fosse uma ágora, né, onde as pessoas em torno de uma obra de arte possam levantar questões, discutir, trocar. Então, eu sempre vejo com muito bons olhos e com alegria esse tipo de ação, de iniciativa. A história do cineclube, cara, porque aqui tem uns cineclubistas das antigas, entendeu? O Ari, o Newton, esse povo era daquele tempo dos anos 80, por ali, aqui em São Paulo. Aliás, teve uma apresentação de um outro filme que a gente até apresentou aqui, que foi da Ecossistemas de Inovação, da Patrícia Travassos, né? Que a gente tem esse viés, né, de também de inclusão digital e explicar para as pessoas o que é tecnologia, o que é trazer tema, né, cara? Porque um ponto que vocês colocam no documentário, que vai muito com o que a gente faz, é o seguinte: o principal barreira das pessoas é a linguagem, né? Então, a gente tem essa discussão de trazer temas para as pessoas discutirem, né? E trazer esses temas assim, porque o que vocês falaram é verdade. Você tem que se manter ativo, você tem que se manter socialmente integrado. E essa barreira da linguagem é uma barreira que se revela em ditados etaristas, mas na prática, assim, a gente que trabalha com a inclusão digital, cara, assim, a gente vê que a linguagem é uma barreira etarista concreta, né? Assim, a pessoa não consegue entender, fala, mesmo porque eu acho muito engraçado, porque como eu sou de tecnologia, né, cara, eu acho muito engraçado que eu vejo que as pessoas que usam as palavras, elas mesmas não entendem. Então, assim, é muito engraçado, mas usam como barreira. Mas, Kalash, conte, Kalash, porque você foi o primeiro cara que eu vi falar na vida de empunhar essa bandeira.
tá certo? Assim, realmente tem que tirar o chapéu. E agradecer a vocês dois, né, cara? Cacau por ter colocado isso no filme, que isso aí já é muito legal. E Kalash por dar não só a presença no filme, mas aqui, né, cara? Obrigado, Ricardo. Realmente é um privilégio. Eu, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer você, Cal, imensamente, porque foi um privilégio ter trabalhado com você, ter dialogado. Foram muitos papos, não só aqueles filmados, mas o mérito todo foi seu, Cacau. E aí a equipe com que você trabalhou, de poder ter tido essa sensibilidade de trazer esse turbilhão, que cada vez que eu vejo, já vi algumas vezes, eu me emociono, porque aí retrata a dura realidade do envelhecimento num país tão desigual. Fica tão patente. E, Ricardo, eu sou também da velha guarda. Eu me formei em plena ditadura. Eu entrei na faculdade em 1965, primeiro ano depois do golpe. E me formei em primeira turma depois do AI-5. Foram anos pesados. Você é um sobrevivente, é isso. Eu sou um sobrevivente e daí é o privilégio de envelhecer. Vamos parar de reclamar. Vamos dar salvas para a longevidade. Porque se eu tivesse vivido tantos anos quanto eram prometidos para a minha geração, eu já tinha ido há muito tempo. Quando eu nasci, a expectativa de vida do Brasil era pouco mais de 45 anos. Quando eu me formei em medicina, nos anos 70, era de 57 anos. Nós hoje estamos com praticamente 77. Vamos parar de reclamar. Longevidade, mesmo para aqueles que lutam com todas as dificuldades, ainda é um privilégio que os ancestrais nossos não tiveram. Esse é o primeiro ponto. Mas envelhecer, como retratado ali, por exemplo, na favela compassiva, com aqueles ratos e baratas literalmente te comendo, isso fere a toda dignidade possível, humana. E foi muito importante, Cacau, que você possa ter trazido. Eu estou falando de Londres. Eu, assim que voltar, já tenho marcado com Alexandre Silva. A gente vai fazer um projeto do que é a favela mais amiga das pessoas idosas. Eu criei, enquanto diretor na Organização Mundial da Saúde, lá em 2007, a Cidade Amiga do Idoso. Hoje, esse projeto está espalhado em 5.000 cidades. Mas eu estou, desculpe, até ser vulgar, eu estou cheio de exemplos de cidades, de bairros, de todo mundo da classe média fazendo reivindicação. Não, eu quero saber como os povos ribeirinhos, indígenas, os negros, os periféricos, as comunidades mais carentes LGBT, que não têm acesso aos seus direitos, eu quero saber o que a gente pode fazer para que esses possam viver com mais dignidade, esses anos mais de vida, que são apenas anos a mais de vida, mas nós não estamos colocando mais vida a esses anos. Eu não quero falar muito, não. Eu quero ouvir algumas perguntas e já vou até me desculpando que daqui a 20 minutos eu vou ter que sair. Ô Kalash, vamos lá. Posso só fazer uma colocação rápida? Maria Isabel, você me deixa falar um pouquinho antes? Kalash, eu vou dizer uma coisa para você e para o Cacau. É a segunda vez que eu vejo esse filme. Eu vou ser sincero, eu gostei mais hoje do que da primeira. Eu não sei por quê, mas ele é tão denso, tão pesado, tão complexo, que da primeira vez eu acho que eu não consegui pegar. E eu aconselho todo mundo que está aqui a ver mais uma vez. Eu aconselho todo mundo que está aqui a ver pelo menos mais uma vez, porque é muita coisa. São pelo menos, eu calculei 15 a 20 personagens, acho que umas 15 histórias, né? Que o Cacau conseguiu em 1h10, não sei, 1h15 de edição, fazer um mosaico realmente que pega desde informações objetivas, mentais, concretas, métricas, até emoção. Nessa cena que o Kalash falou, por exemplo, eu já tinha me emocionado daquele moço Alexandre, né, lá da Rocinha. E tem outras, a bailarina, enfim,
muitas cenas. Então, eu acho que esse é o tipo do documentário. Eu não sei, eu ia fazer uma pergunta para vocês agora, porque eu quero saber do Cacau e do Kalash. Por exemplo, quando vocês mostram esse filme numa escola, eu supondo que ele já passou em escolas. Se não passou, tem que passar em muitas escolas, né? Cacau, Kalash podem dizer. O que vocês sentiram? Qual foi o feedback que vocês tiveram? Essa é a minha primeira pergunta. Além do nome, por que o nome Quantos Dias e Quantas Noites? Eu tenho essa curiosidade, que é a fala de um personagem, de uma delas, né? Ela fala, mas tem vários significados. Então eu queria primeiro perguntar por que esse nome, por que pensou essa fala para dar o nome do filme e qual foi os feedbacks que vocês receberam legais, surpreendentes em exibições que vocês já participaram? Eu acho que é uma pergunta para os dois. Bom, é, na Maria Farinha, né, que é a produtora desse filme, onde eu já fiz, esse é o terceiro longa-metragem que eu faço lá, eu realizo com eles, e mais algumas séries, né? Eles nascem já com um desejo imenso e tornando isso realidade de democratizar ao máximo possível o acesso a esse filme e, consequentemente, as discussões que esse filme trava, né, com o espectador. Então, os filmes sempre foram disponibilizados para exibições públicas, e as exibições públicas elas sempre variavam de 5 pessoas a milhares de pessoas numa praça, e às vezes o filme estava... Antes a gente tinha um mapa, eu não sei se ele ainda se existe esse mecanismo, mas tinha um mapa mundi e você via tal dia o filme Tarja Branca, o filme Quantos Dias, Quantas Noites, estava sendo exibido no Alasca e em Cocal dos Alves, no interior do Piauí. Essa capilaridade, né, que o audiovisual tem, que a arte, a cultura tem, em transmitir não só informações, mas em nos provocar, né, em nos emocionar e fazer com que a gente se movimente, eu acho de um poder imensurável, né? Então isso já a produtora já sempre teve, né, essa prática. E os filmes acabam, sim, sendo exibidos em faculdades, em escolas, em associação de moradores de inúmeras comunidades. O filme acabou de acabou de estrear, né? Então, eles, logo após a estreia no dia seguinte, ele já estava disponibilizado, né? Publicamente, gratuitamente, né? Os, os feedbacks que a gente tem tido são muito positivos, né? Acho que esse filme ele faz parte de uma trilogia não planejada. Depois de pronto, a gente entendeu que era uma trilogia, né? Coisas que estão no campo dos mistérios, né? Porque Tarja Branca fala da infância, o Nunca Me Sonharam das juventudes brasileiras, e agora o Quantos Dias, Quantas Noites, sobre envelhecimento, sobre finitude, mas todos eles falam sobre viver, sobre a nossa relação com o tempo, um tempo rico, né? Fala sobre plenitude, fala sobre liberdade, sobre dignidade, e todos eles têm esse recorte plural, né? De discutir um tema que é abstrato e que abarca tanta coisa sob pontos de vista diferentes, né? O nome do filme no começo, na claquete, era Longevidade. A última coisa que eu costumo colocar num filme é o título. E na busca por um título equivalente aos títulos anteriores, que tinham
não uma literalidade, mas uma poesia, que, mesmo sendo um documentário, há um olhar artístico sobre isso, poético, né? E eu acho de uma beleza aquela mulher ela me comoveu tanto e essa coisa identitária que ela coloca. E daí, mais uma vez, nós estamos falando sobre o tempo, né? Quantos e quando ela fala, você já imaginou, meu filho, quantos dias e quantas noites eu já vivi? Eu falei assim, é isso, a gente está falando aqui de dias e noites e o que cabe dentro dessa fração de tempo, né? Dessa contagem de instantes e das experiências, né, que a gente vive em cada instante. Kalash foi fundamental. Foi a primeira pessoa com quem eu conversei e eu aluguei ele bastante na primeira conversa, a convencê-lo a fazer o filme, porque a agenda desse rapaz é bastante intensa e, o Kalash é o fio condutor, né, de toda essa história e não poderia ser diferente. Toda vez que a gente faz um filme, é um mestrado, né? São 5 anos fazendo filme. Né? A gente enfrentou pandemia, a gente enfrentou um governo que desmontou o Ministério da Cultura, que é tão essencial para uma nação e para as pessoas que realizam cultura e arte no país, e, e, e estivemos juntos, né? Então, assim, somos sobreviventes mesmo, né? E eu acho que através de tudo que o Kalash trouxe para o filme, a gente conseguiu abrir esse leque, né? Onde a gente sentiu necessidade de trazer outras pessoas para criar esse caleidoscópio, né, da sociedade brasileira. E é impossível falar de Brasil sem falar de questões que estão no filme. Então, às vezes as pessoas perguntam, poxa, mas esse filme é sobre desigualdade social? Não era sobre longevidade? Esse filme é sobre racismo? Não era sobre longevidade? Não tem como falar sobre longevidade. O que é longevidade? Eu acho que aí começa, e o Kalash introduz isso no filme brilhante e generosamente, né? Eu acho que é isso. Os filmes que a gente faz são filmes para massa, a gente curta os experimentalismos para que a gente consiga chegar o mais longe possível nesse código, nesse conjunto de códigos que para se comunicar, né? E eu acho que ele comunica muito bem, né? Modéstia à parte. Esse rapaz comunica muito bem. Esse rapaz, há 40 anos, comunica essa questão de longevidade. Desculpa, Aninha, 48. Não, dá para ver. Aliás, eu quero fazer um elogio. A cena inicial, que volta ao tempo, né, que você põe a cena de trás para frente, é muito legal. É muito uma sacada genial. E Kalash usar um exemplo de vida pessoal, da família dele, da preocupação que ele teve com a pessoa que criou ele, junto, né, a babá. Ele puxou a história da babá, que através da história da babá vem tudo atrás, né? Vem tudo atrás. Mas eu não quero falar muito. A Maria Isabel, vamos respeitar. A Maria Isabel está com a mão levantada. Maria Isabel, fala aí. Boa noite, mas eu acho que Cristina levantou antes. É porque ela levantou sem ser a mão. Ela levantou com aplauso. Cristina, veja aí. Cristina? Então fala, Cristina. Cadê Cristina? Cristina Orac. Boa noite. A Não, gente, não tenho nada, só queria aplaudir mesmo quando o Ah, tá projeto bom. que o Kalash está voltando para o Brasil e vai desenvolver na Rocinha. Parabéns. Eu estava dando só parabéns naquele momento. Obrigada. Tá bom. Eu não queria passar na frente. Eu achei assim fantástico
porque acho que é muito importante a gente ter um material dessa qualidade para justamente levar aos ambientes, né, para puxar as discussões. E aí eu queria, na verdade, para não demorar muito, não vou me ater ao filme, mas ao que Dr. Kalash falou, do contato que vai ter com o secretário de Direitos da Pessoa Idosa, Alexandre Silva, sobre um programa. E eu, não? Corrigir, desculpa. Eu Ah, estou me referindo, porque meu grande amigo Alexandre da Silva é o secretário nacional de sim, Direitos das da Pessoas pessoa. Idosas. Sim. Mas Favela Compassiva da Rocinha é Alexandre Silva. É com ele que eu quero Ah, dizer. com ele que o senhor vai falar. Ah, tá São certo. O Cacau homônimos. me deu esse Ah, é presente, os me deu nomes novos conhecidos. amigos. Ah, tá bom. Mas então eu vou ser mais ousada, que eu vou fazer a sugestão para o senhor levar para o secretário nacional. É o seguinte, eu acho que a gente precisa, de uma certa forma, apresentar esse assunto com tudo isso que está no filme, que a gente discute nos vários fóruns que a gente participa, ao poder público. Vamos dizer assim, fazer um letramento das autoridades e dos gestores públicos. Porque, desculpe o termo, mas a ignorância no sentido do técnico mesmo é muito grande, o desconhecimento dessa realidade. Pelo menos eu estou na Bahia, gente. Então, isso que vocês estão vendo aí no Sudeste, né? Aí a gente tem a questão do Rio Grande do Norte, que já tem programas lançados aí, não é? O envelhecimento nos territórios, a questão da alfabetização, mas aqui isso ainda é uma coisa assim totalmente desconhecida, e quando a gente chega para falar desse assunto em lugares, quando a gente leva a questão, é como se tivesse sendo uma novidade. Então, acho que é uma necessidade de, por exemplo, desse filme e de outras informações serem levadas para que se possa ter nas escolas o secretário de educação, os coordenadores, tem que achar que isso é importante, não é? Tem que não é passar um filme como outro qualquer, que seja que se passe o filme e que se tenha ações a partir dele, né? Os hospitais, o atendimento que é dado, a atenção básica. Aqui, por exemplo, nós não temos nenhuma área destinada à pessoa idosa, como tem em São Paulo, não é? Centro de referência do idoso. Aqui não tem, nem se pensa nisso ainda. As secretarias de saúde municipais precisam ter noção de que isso é importante, que já existe, inclusive em alguns lugares do Brasil, tá? Assim, além, é claro, que a gente aqui na Bahia, pensando como estado, como é o caso do Nordeste, do Norte do país, a gente tem a questão do envelhecimento da população rural, não é? Sem acesso a serviços de saúde, com condições de moradia bem precárias, com tudo o que isso traz, né? Para não dizer que só temos coisas ruins, temos um município, temos aqui um movimento chamado Bahia 60 Mais, e que a diretora dele, da associação que foi criada, é de Baixa Grande, e que eles criaram então, agora um hospital para a pessoa idosa. Fizeram os primeiros jogos da pessoa idosa, tá entendendo? Então, eles estão tendo um protagonismo, sociedade civil, mais a sociedade civil, tá? Sem que são pessoas que são conselheiras municipais que se uniram a partir do curso de formação e estão fazendo isso, mas sem que o poder público esteja presente como deveria. Em alguns lugares um pouquinho mais, outros menos. Então, é isso que eu queria sugerir, certo? A gente aqui da Inventividade tem malhado aí nessa questão, tem falado, participamos de programas semanais numa emissora de rádio, fazemos live, fazemos oficinas, estamos sempre... Mas, assim, é como que uma gotinha d'água num assunto que já deveria estar equalizado e não está começando, e que ainda nem está se despertando para ele. Então, é isso. O Kalash, só complementando aqui a questão que Maria Isabel colocou, com aquela história da Rocinha, a gente tem um primo nosso que tem um projeto em Natal que pode ter tudo a ver com isso aí, porque ele tem, chama Mãe Luísa Acessível, que é levar acessibilidade para a favela.
porque que é exatamente uma das questões que está ali, porque você envelhecer na favela tem essa questão também de você não ficar preso dentro aí não é nem no aposento, né, cara? Você fica dentro do que der, né? E sua movimentação é super restrita. Então, assim, é um projeto que já está feito, já está rodando há um bocado de tempo, e, de repente, como é CAL, né, do Conselho de Arquitetura, então, de sair para levar para o Rio é bem tranquilo. Ricardo, eu gostaria até de fazer uma complementação sobre o que você está falando, e agradeço a Maria Isabel pelos pontos que você levanta. Primeiro, Maria Isabel, a difusão desse documentário ele vai depender de pessoas como vocês. O Cacau já fez o que podia ter sido feito, a Maria Farinha está tentando fazer com que ele seja disseminado. Eu coloco em todas as minhas redes, a gente teve apoiadores, parceiros mesmo, como o Drauzio Varela, está lá no site dele, milhares de pessoas assistiram o documentário por causa do Drauzio, e assim vai. É uma cadeia. E eu espero que ele se dissemine e não existe uma varinha de mágica que a gente vai fazer, botar o pessoal dentro da tela ou o pessoal dentro do cinema. É de boca a boca. E quanto à sua observação, Ricardo, eu gostaria muito de enfatizar uma coisa. Acessibilidade é importante. A Mona está aí com um dos caracteres, que é uma mulher que ela sabe disso, a gente conversou, a gente se tornou amigo, que o futuro dela é de mais incapacidade, não de menos. Ela tem uma doença que é progressiva. Ela depende de cuidado e acessibilidade é fundamental. Porém, uma favela mais amiga do idoso vai muito além da acessibilidade do aspecto físico, porque a gente quer cidadania, porque a gente quer trazer informação, o que a gente quer é o direito de aprendizado ao longo da vida. Porque se você pergunta a uma pessoa de 45 anos que perde um emprego, que nunca teve um emprego digno, que nunca teve segurança, proteção, e que, de repente, tem um joelho escangalhado porque jogou futebol demais, essa pessoa tem um futuro condenado não apenas por uma questão de acessibilidade, é por falta de oportunidades de acesso à saúde, de acesso ao conhecimento, para ela poder se empregar de novo, para ela se tornar... Nós fizemos um estudo ainda piloto antes da pandemia em Recife, numa favela pesada. E o que a gente ouviu das pessoas com mais de 50 anos é o que elas mais querem é ter habilidades para poder se tornarem empreendedores, porque perderam seus empregos, sabem que não vão recuperar outro, que vão ter que arcar com as consequências do idadismo, porque vão considerá-las muito velhas, aos 45, aos 50, para um outro emprego, e o que elas querem é, bom, eu agora vou ser motorista de Uber, é isso. Ou eu vou ser pipoqueiro, e eu quero saber qual é o diferencial da minha pipoca para que o potencial cliente venha comprar pipoca na minha esquina e não na esquina seguinte. São essas coisas fundamentais de sobrevivência que a gente está falando, que vai mais além do que o que os arquitetos, com bom senso, vão saber que as calçadas estão esburacadas, que não tem iluminação, que não tem acessibilidade. A gente já sabe. Um pouquinho de bom senso a gente chega lá. Mas a questão da cidadania é mais importante. Eu só vou agregar aqui uma coisa sobre esse, desculpa, Ari, o projeto, esse projeto que o Ricardo falou, na verdade, ele entra na casa das pessoas deficientes e ele faz ajustes na casa daquela pessoa, né? É um pouquinho diferente, não assim, é um banheiro que é feito, sabe, para a pessoa exatamente, e é bem interessante, mas entendo e concordo totalmente com o que você falou aí. É muito mais do que isso, né? Só para completar, maravilhosa essa ideia, Kalash, porque realmente se fala muito, né? Bairro amigo, cidade amiga, Blue Zones, né? E lá você tem aqui no Brasil um aprendizado, porque lá eu acho que é um local de carência e ao mesmo tempo um local que desenvolveu alternativas. O filme fala isso.
que eles desenvolvem soluções internas, né? Por exemplo, a mulher que está lá desempregada, 70 anos, que vai na creche, né? Ela que está na creche. O Cacau filmou, né? A creche que possibilita aos pais trabalharem. E quem está cuidando das crianças, essas avós, né? Então, são soluções práticas como essas, que eu acho que deve ter muitas soluções dessas lá, que não só pode ser um aprendizado para outras comunidades, vamos dizer assim, né? Então, eles não têm só carência, eles têm muita coisa também, soluções para oferecer para outras comunidades. Eu quero só passar para a Paula, que a Paula aqui, pessoa, também fez um comentário. O filme é muito forte na questão de mulheres, né? Mulheres, porque, como fala o personagem, a mulher já nasce cuidando, vive cuidando, morre cuidando, e o filme fala muito sobre o cuidar, né? O cuidado. Então, a Paula fala que gostaria de saber qual a estratégia para envolver os homens na cena do É, cuidado. na verdade, eu falei porque Kalash também falou aí um pouco, né, disso da necessidade de envolver os homens, né? E as mulheres assim acabam gastando muito tempo, né? A gente gasta, todas nós mulheres e principalmente as mulheres mais pobres, elas gastam muito mais tempo em cuidado, né? Cuidado de filho, cuidado de marido, cuidado de casa, cuidado de tudo. E aí eu achei muito interessante a fala de Kalash da necessidade de envolver, né? Até quando os homens vão pensar que podem ficar fora dessa cena também, né? De cuidado. Olha, Paula, começa com aula de português. A gente vai ter que ensinar os belezocas, como eu que sou homem, né? Mostrar para os homens que tem que conjugar o verbo cuidar, não como os homens gostam de conjugá-lo, que é assim, tu cuidas, ele cuida, ela cuida, vós cuidais, eu não tenho nada a ver com isso, eu quero ser cuidado. Não vai dar, gente. Não vai dar, porque isso era uma receita legalzinha para quando a população de mais de 60 anos era 4, 5%, que era o que eu experimentei enquanto estudante de medicina. Mas hoje nós estamos há 25 anos de 2050, praticamente, quando nós vamos ter 31%, 68 milhões de pessoas idosas. O único grupo da população que está crescendo é o de 60 a mais. Nós não vamos ter essa mentalidade de descartável. Esse não serve, pega o outro no emprego. Essa não serve, pega outra, cuidadora. Não, nós vamos ter que valorizar o capital humano. E nós vamos ter que botar na cabeça desses homens, inclusive do Planalto, inclusive do governo, inclusive os homens públicos, não se fala de mulheres públicas, homens públicos, que envelhecimento é destino e vai influenciar a sociedade como um todo. E a coisa mais central que um país que almeja ser um dia civilizado é a forma como ele trata as pessoas mais vulneráveis. E entre os mais vulneráveis estão as pessoas mais idosas. Qual é a receita para isso? Olha, se eu soubesse, eu já estava aplicando há muito tempo, porque há 48 anos que eu falo nisso. Eu me especializei em gerontologia, e depois de minha formação médica, aqui na Inglaterra, desde 1975. E eu não canso e nunca vou me cansar, porque tem esse pedacinho do filme também. Ricardo, Ari, o Cacau sabe muito disso, que é a mensagem do propósito. Qual é o propósito de vida? O meu, eu identifiquei cedo, privilégio. Me dedicar totalmente, sob o ponto de vista profissional e até pessoal, ao cuidado, 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 de poder trazer essa mensagem no Brasil, fora do Brasil, mas eu estou, como eu disse antes, meio cheio de ficar só vendo o resultado do projeto que eu lancei na OMS, Cidades Amigas dos Idosos, privilegiando a classe média, as regiões mais desenvolvidas, ou então só com esse enfoque do que o que é preciso é consertar as calçadas e dar mais iluminação. Não, é muito além disso. Minha gente, eu estou com um problema aqui em Londres, de família, que eu vou ter que sair agora, porque eu vou ter que interagir com a minha filha para saber como é que está o meu neto, que hoje não, os últimos 3 dias passou aqui comigo em casa,
e saiu daqui, não estava bem. Ele tem uma alergia complicada e eu preciso saber como é que estão as coisas que talvez ainda tenha aqui até lá. Vocês me desculpem. Ok, obrigado, Kalash. Obrigado. Cuidado. Oh, Cuidado. agradecer. É, Oh, pena que a Maridite não vai conseguir fazer a pergunta. é, a Ô, Eu pergunta Maridite, queria dela. falar só ligeiramente. Minha Espero que a querida Laje ainda esteja Maridite, aí. eu te amo para Ah, sempre, você sabe eu disso. queria só deixar esse abraço muito querido aí da nossa parceria durante alguns anos e continua. A semente que foi plantada, eu já não estou mais no hospital, mas aquela semente, a sensibilização, as ações, ela continua florescendo. Ainda não é uma grande árvore, mas ela está viva. E principalmente a gente está junto aí nesse movimento, né, Kalash, que é um movimento sem fim. Um Eu grande só queria abraço para deixar aqui você. registrado que Maridite, quando eu trouxe a ideia de fazer um hospital mais humanizado, mais amigo das pessoas idosas, que hoje está presente no Einstein, no Sírio-Libanês, nos hospitais de ponta em São Paulo, mas foi essa mulher maravilhosa que vocês estão vendo aí na telinha, Maridite, que me abraçou, que foi com muita vontade um hospital carente, São No hospital Mateus, público na periferia de São Paulo. e que foi ali que a gente fez o piloto. Ninguém jamais vai me deixar de estar convencido que é assim, trabalho de formiguinha, trabalho com compaixão que a gente muda o mundo. Um Com beijo, certeza. Maridite. Grande abraço, querida, sempre. Beijo, Pô, Kalash, Kalash. obrigado, hein, Kalash. Obrigada. Cacau, um abração, querido. Tchau. Beijo, melhoras pro pequeno. Abraço, Obrigadão. abraço aí. Ô, Maridite, essa história a gente não conhecia, tem que divulgar mais, hein? Porque no filme o Cacau pegou uma cena belíssima da menina, da Ana Michele, né? Isso. Ana, Em que ela fala como ela foi atendida por uma médica em 10 minutos, sendo que ela tinha um monte de perguntas para fazer. Vocês lembram dessa cena, né? É sim, sim. fantástico. É isso que você fez. Então, esse é o teu trabalho que você fez lá no hospital, Maridite? Foi voltado porque foi pioneiro, porque não tinha nenhuma experiência desse tipo ainda. E aí foi um trabalho de 2 anos de mudança de mentalidade de toda a equipe do hospital, médico, enfermagem, voluntários que o hospital tinha, e a comunidade também. Era o Hospital Geral de São Mateus, tinha uma participação ativa da população local, e essa população se envolveu também nesse projeto. Depois, algum dia, a gente pode detalhar mais, Ari. Um dia eu vou te chamar no Trabalho 60 Mais para falar sobre isso. Vou te chamar no Tá Trabalho bom, 60 Mais. a gente conversa. Mas, Cacau, vamos aproveitar que o Cacau está aqui e falar mais sobre o filme. Cacau, você falou que demorou 5 anos para fazer o filme. Foi por causa da pandemia ou é normal? Não, é normal que, claro, isso depende, né, de projeto para projeto, né, depende de inúmeros fatores. Mas em média, os outros documentários anteriores, em média foram 3 anos e pouquinho, né? É o tempo médio para um longa-metragem. Mas isso depende muito do que é a história, de como isso será realizado e viabilizado, né? Então, depende mesmo de muitos fatores, né? Esse demorou 5 anos por conta da pandemia, porque nós tínhamos previstos 48 diárias de filmagem, e eu filmei 3 diárias. As primeiras diárias que eu filmei foram com a Ana Michele. Eu filmei a Ana Michele dentro do carro, no hospital, foi uma diária. Filmei outras coisas que não estão no filme, que não couberam. E
filmei Alexandre Kalash, uma conversa, e aproveitei aquela diária para fazer mais algumas imagens ilustrativas, simbólicas, que auxiliam na hora de construir o discurso do filme, né? E a outra diária que nós fizemos foi a do Carnaval, com a Ana Michele. Filmei essas 3 diárias e eu tinha, na outra semana, já diárias marcadas. Aí, lockdown. Não sabíamos se nós íamos ficar 2 meses, 3 meses, 4 meses, e se passaram 2 anos, né? No primeiro ano, eu não lembro agora exatamente, por isso, né, a gente não era inevitável que o filme passasse pela pandemia, né? Por tudo que ela significa quando se fala de longevidade. Então, a gente ficou muito tempo parado, tentando encontrar algumas alternativas, porque, se for prestar atenção, o nosso elenco todo é um elenco majoritariamente 50 a mais, com algumas pessoas 70 a mais, e a única pessoa jovem do elenco tinha um câncer, né, uma doença incurável, grave. Então, era impossível, né? Foi muito difícil. Durante esse período da pandemia, eu redesenhei todo o filme. E, assim, os prejuízos financeiros muito, muito preocupantes e muito determinantes também para os caminhos todos que a gente iria traçar dali em diante, né? Ainda na pandemia, logo que surgem as vacinas, eu começo a fazer pequenas filmagens, filmei na Rocinha, o Alexandre topou, enfim, mas eu não ia filmar com a Sueli Carneiro, nem com o Kalash naquele momento, né? Então, foi um trabalho hercúleo, foi um trabalho... tiveram momentos em que a gente achou que não ia conseguir finalizar, Antes de passar, muito difícil. antes de passar para o Newton, no final deu as 48 diárias ou virou 50, 60 diárias? Não, daí foram menos, eu tive que reduzir por Menos. questões orçamentárias, né? Tá bom. Foram menos diárias. Eu não sei exatamente, mas eu acho que a manufatura do cinema ela é muito cara, e não é por luxo, é porque precisa de muita gente, né? Você vê os créditos finais, quantos nomes passam ali. Essas pessoas todas comem, pagam impostos, se locomovem, recebem cachê, muitas delas, né? Técnicos. Cacau, só uma dúvida rápida. Você não tem material para fazer uma minissérie em 4 capítulos de 40 minutos, algo assim? Você deve ter mais material, não tem, não? Tenho muito material. O documentário gera muito material, né? Eu não sei exatamente quantas horas de material eu tenho, mas eu acho que deve ser equivalente ao que eu tinha no Nunca Me Sonhado. Deve ter 300 horas de material. Ou seja, você dá um play agora, assistindo 24 horas por dia, vai acabar daqui a 12 dias, né? Então, existe material. Talvez tivesse que abrir câmera e filmar mais algumas outras coisas para conseguir cobrir e ilustrar, né? Fazer a parte da perfumaria, que é tão fundamental. Mas tem um custo enorme também, se leva muito tempo, porque daí entra em processo de desenvolvimento de novo, para roteirizar em cima do material que existe, depois de roteirizar, entender o que precisa ser filmado, e daí entrar em montagem, que é edição, né? Novamente.
só de edição, esse filme levou mais de um ano dentro de uma sala escura, porque imagina classificar 300 horas de material. Você prestar Bom, atenção, existem cortes ali que são segundos. eu sei, não, a gente sabe. Eu e o Newton aqui conhecemos bem essa história. A gente é de cinema, a gente, bom, foi de cinema. Mas, enfim, eu senti que você tinha muito material para fazer uma minissérie. Pensa nisso, que você deve ter tanta coisa bacana ainda para fazer uma Sim, sim. minissérie de 6 É capítulos. engraçado, É. é engraçado. Todos os filmes, os 3 últimos documentários, as pessoas sempre falam assim, quando vai ter o 2? Ou quando... ou dá para fazer uma série? Dá, justamente até porque o recorte que é feito, ele, dentro do longa, ele já tem... Eu sempre faço capitulado, né? Como eu venho da ficção, eu trago sempre os arcos dramáticos da ficção para o documentário. Eu nunca tinha feito documentário até o Tarja Branca, até 10 anos atrás. Eu cresci fazendo cinema, né? Comecei a trabalhar com 15 anos de idade, varrendo o estúdio, enrolando cabo, servindo café. E trabalhei como assistente de produção, daí como produtor, daí como diretor de produção, aí como assistente de direção, eu trabalhei muitos anos, quase 20 anos. Então, são capítulos, né? Com o primeiro ato, segundo ato, terceiro ato, tem um prólogo, um epílogo. Bem claro, tem uma estrutura clássica, se for prestar atenção, e ela já se presume que poderia ser feito sim uma série. Legal, legal. Newton, fala aí, Newton. Oi, muito prazer, Cacau. Parabéns pela obra bem representativa. Eu tenho uma questão, uma questão centrada numa pergunta e depois eu tenho um comentário para fazer. Eu vou pegar uma carona em cima de umas coisas que você comentou, o negócio da abordagem de incluir racismo, desigualdades sociais, quer dizer, o tema longevidade realmente é muito amplo e também a explicação que você estava dando para trabalhar na produção durante a pandemia, que você teve que redesenhar o filme, quer dizer, não é tão claro, mas eu e o Ari temos uma certa facilidade com isso. Dá para perceber isso na narrativa, que o teu enfoque, a tua abordagem teve uma certa mudança, mudou um pouquinho de encaminhamento, essa impressão que me deu. Então, eu queria que você nos contasse mais, essa é a minha questão maior, porque realmente é longevidade, tem outras questões importantes, está centralizado nas pessoas mais idosas, mas aquela mulher que tem o câncer, eu não sei, eu achei. Qual foi o processo de você decidir incluir aquela história, entende? Porque, obviamente, você tem pessoas jovens, como o próprio Kalash falou, que a gente tem que haver. Aliás, no filme, você tem que se preocupar com longevidade, que você vai envelhecer. Ninguém pensa, com 20, 30 anos, ninguém vai pensar nisso, né? Quer dizer, pode haver a crise dos 30 anos, o que você já fez na vida, tudo, mas não para o dobro da sua vida, depois virar 60, 70 anos, tudo. Mas como é que você decidiu abrir esse leque de questões no filme que, na verdade, você correu uma linha meio tênue ali, porque você poderia cair um pouco de um lado para outro e fugir um pouco do enfoque principal, do tema principal. Então, eu queria que você nos contasse para a gente como é que foi esse processo, para você conseguir a ligadura para manter a coisa firme ali, porque... e o título é ótimo. Quantos dias, quantas noites, para mim é bem sugestivo, eu adorei. Viu, Ari? Conta para nós, Cacau. Então, durante a pesquisa do filme, a gente detectou uma certa similaridade entre as produções que tratavam desse assunto, né? Isso no mundo. Sempre com uma ideia de longevidade, olhando para pessoas que chegaram a uma idade avançada, né? E a gente começou a entender que, daí quando chegou uma manchete, né, de uma das pesquisadoras, chegou uma manchete que era: o homem que vai viver 150 anos já nasceu.
Eu acho que isso foi uma virada assim, em todo o projeto, porque a mesma ciência que fala que o homem, né, o ser humano que vai viver 150 anos já nasceu, essa mesma ciência está nos alertando para que talvez não tenhamos mais 50 anos de vida saudável no planeta se continuarmos nesta pegada que nós estamos. Então, ali, eu senti uma necessidade de ter uma discussão mais holística a respeito da longevidade, e não só cronológica, mas sim de intensidade de vida e colocar o S nisso. São longevidades que se atravessam, né? E que convergem para essa construção do discurso do filme. Na escolha de personagens, quando eu tive acesso, né, eu li muita coisa a respeito de envelhecimento e de finitude, e assistindo a inúmeros materiais que tinham sido realizados a respeito de longevidade. Tudo estava muito... Sempre, assim, muita coisa para mim estava sempre parecendo o Globo Repórter, sabe? O economista que se aposentou, ficou deprimido, e daí ele foi morar na Serra da Cantareira, aprendeu a fazer, ou foi morar na Ilha do Mel, aprendeu a fazer polvo, e hoje ele é um homem feliz, que ele surfa, porque... Então, sempre nesse lugar da exceção, de não olhar para essa miríade que é a sociedade brasileira, que é a humanidade. E, no fundo, a gente acaba espelhando um pouco as desigualdades do mundo, né? E eu não estava encontrando nada que fizesse essa convergência. Assim, a gente precisa ir por esse caminho, né? De pensar nessa coisa da cultura do cuidado. Nesse momento, eu li um livro da Ana Cláudia Arantes, que é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Fui numa palestra, e nessa palestra, era no Teatro da Folha, ali no Higienópolis, era ela e a Ana Michele, que eu não conhecia. E eu fiquei fascinado com a história dela, li os livros dela numa sentada, assim, e eu falei, meu Deus, isso é muito... No discurso da Ana Cláudia, né, que ela fala assim, bom, a gente está envelhecendo o tempo todo. A gente começa a envelhecer com 10 anos de idade, porque é quando as primeiras placas, tecnicamente, né, quando as primeiras placas de gordura começam a grudar nas nossas artérias. Então, tecnicamente, muitos cientistas consideram que esse poderia ser considerado um início aí do que a gente pode considerar o envelhecimento. E essa é a personagem que flerta com a finitude, mas por ter um diagnóstico, mas de forma mais presente. O ciclo da vida para ela é um ciclo muito curto. E essa relatividade, essa questão da intensidade da vida ficou muito forte para a gente. Porque eu acho que é uma quebra de paradigma a gente, em vez de colocar uma personagem super idosa e que está com uma doença incurável, está em cuidados paliativos e tal, colocar uma pessoa jovem. Era, sim, um risco de o filme criar uma barriga, ou uma confusão, um ruído, né? Mas a gente peitou, né? Vamos lá, vamos entender como a gente faz essas conexões, né? E eu acho que é muito interessante, né? Porque você acaba trazendo um público que normalmente ainda não está conectado tão profundamente com a impermanência das coisas, com o quão impermanente é a nossa vida e o quão
interligado, né? Quão interligadas as coisas são, né? Para eu cuidar de mim, eu preciso cuidar da minha casa, eu preciso cuidar do outro, eu preciso cuidar do planeta, para que eu também possa ser cuidado, porque o planeta também, a natureza também cuida de mim. Então, é difícil, né? Assim, porque tem uma amplitude, você abre o recorte bastante. Talvez por isso que a gente tenha demorado tanto para montar o filme, né? Mas eu acho que é importante que a gente veja as coisas como interdependentes, né? Com A certeza. vida é interdependente. Muito obrigado, Cacau. E Cacá, o comentário que eu queria fazer é o seguinte, justamente puxando o que você comentou, que as coisas são interligadas e a gente tem que cuidar da gente, cuidar do mundo, do planeta, tudo. Quando eu estava assistindo o filme e eu vi essa coisa da mulher mais jovem com câncer, tudo, eu falei, não, mas será que ele não está fugindo um pouco do tema? Eu trabalho, pouca gente daqui pegou a conversa que eu tive com o doutor aí, porque ele trabalhou na Organização Mundial de Saúde, eu trabalho na ONU, e a ONU tem um projeto Uhum. desde o começo do século chamado Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, Sustainable Development Goals. Eu vou colocar o link aqui para o pessoal no chat. E eu olhei lá e falei, pô, será que não tem longevidade e tal? E não tem longevidade, mas tem desigualdade social, pobreza, tudo, e os temas que você aborda, e, obviamente, coisa do planeta, mudança de clima, tudo e tal. Eu vou botar o link. Então, é interessante isso, porque nós estamos falando de uma coisa que uma organização como as Nações Unidas, e eu peço um pouco de desculpas, bem a culpa aqui, de não abordar isso, mas que aborda os temas principais que são abrangentes em geral, ou seja, periféricos, com o que você acabou colocando no filme. Eu vou colocar o link aí, mas realmente é isso mesmo. Obrigado, Cacau. O Newton, só para dar um toque com relação a essa coisa do envelhecimento, da longevidade, está ou não no radar, a gente tem muito próximo do Sistema B, né, que é uma organização que trabalha negócio de impacto a nível mundial. E foi uma luta do Sérgio Serapião, tem que tirar o chapéu, que é o cara do Lab 60, para incluir o tema longevidade como impacto social. E assim, e eu particularmente acho isso um absurdo, porque é que nem você considerar a idade um negócio de minoria. É ilógico, tá certo? Se você está vivo, você está envelhecendo, tá certo? Ponto. Então, qualquer questão associada a isso é uma questão que afeta todo mundo, ela não afeta só o negro, o LGBT, eu não sei quem, não sei o que lá, não sei o que lá. Tem questões verticais de cada uma dessas coisas, né? Isso que tem que ser trabalhado. Mas o que eu vejo é que ninguém percebe que a história da idade ela é transversal. Ela não é para um determinado, ela não devia estar numa política de diversidade e inclusão, e sim numa estratégia de sobrevivência, tanto para a gente, como para negócio, como para empresa, como para trabalho, para tudo. Né? Então, tem que ter. Eu não vejo essa consciência. Mas, Márcio, Fábio. Só para, antes da Márcia, uma coisinha só. O nosso amigo 55849, que eu não sei o nome, ele comentou aqui no chat uma coisa parecida, porque ele falou que esse documentário traz uma discussão interdisciplinar, né? Papapi, papapó. Então, se você quiser comentar alguma coisa antes da Márcia. Era só essa colocação mesmo, que eu achei muito interessante, né? Porque traz vários temas, mas a gente vê a relação entre um tema e outro. E hoje a questão da interdisciplinaridade está muito em voga. A gente vê muito essa relação de um tema com o outro. Por isso que eu achei interessante. Valeu. Só Obrigado para pela você oportunidade. entender aí, o João é médico, tá Ah, certo? João é médico, tá É bom. médico e tem uma rede de apoio, um trabalho de desenvolvimento de soluções lá em Natal. Legal. João Alves é melhor do que 55849. Valeu, Isso. João. Agora a Márcia. Boa noite a todos e parabéns ao Cacau e ao Kalash, que já precisou se retirar.
realmente, esse filme causa um impacto muito profundo, porque ele tem várias camadas, não é, que se conectam e que cada uma delas é muito profunda. Por isso que o Ari falou na importância da gente ver novamente. Eu realmente só vi essa vez agora, mas pretendo continuar vendo, porque tem muitos desdobramentos. É um filme que traz a importância do já foi falado de ser levado para as escolas, não é? Porque ele traz um acordar para a realidade desse momento. São muitas coisas que estão entrelaçadas, que estão acontecendo, e é preciso que se tenham projetos, como já foi proposto aqui, em relação a essas questões tão graves que estão acontecendo. Quanto a essa questão que foi colocada da longevidade, é muito interessante. Eu tive agora, no final do ano passado, teve a Expo Longevidade, não é? Em várias cidades, e teve aqui em Natal também. E foi muito colocado como a importância de se levar em conta essa qualidade de vida desde 30 anos, ou até antes, mas é que a nossa sociedade ocidental, e principalmente essa coisa do capitalismo, como foi colocado aí, aquela visão materialista e também fragmentada. Então, de repente, é como se a gente tivesse, principalmente depois da pandemia, eu senti isso, é como se a gente tivesse mudado de planeta, parecia que a gente vivia no planeta e depois passou a viver no outro planeta, porque tudo mudou. Houve essa destruição da malha social com a necessidade de lockdown e tudo isso. Não é só malha social, é político, econômico, social e de tudo isso, que agravou bastante essa desigualdade social. Então, isso que foi colocado aí, da necessidade de uma visão holística, eu achei muito importante, porque é nesse momento que a gente precisa resgatar essa visão holística, essa visão da natureza, essa visão humana. E esse filme traz todos esses aspectos. Era isso que eu queria falar. Eu acho que aí já abrangeu tudo isso, e como podemos encaminhar essas mudanças que está precisando chegar a todos, não é? De todas as idades, de todos os grupos, isso que já foi falado. Obrigada. Eu queria Legal. fazer um comentário também, quando eu fui para o lançamento da Lei Paulo Gustavo, aqui em Natal. Tínhamos interesse, até pelo Cineclube, e me chamou muita atenção. Inclusive, eu fiz uma pergunta ao representante do Ministério, né, que estava aqui, do Ministério da Cultura, porque se falava de tudo quanto é minoria, menos do idoso. E quando você olhava para a sala, o público que estava lá, a maioria era 50 a mais, né? Eram pessoas que estavam interessadas naqueles editais que iam ser lançados. E aí eu perguntei a representante do estadual, disse, não, a lei com certeza vai prever e privilegiar a acessibilidade. Eu me lembrei agora do que Kalash falou. Aí eu disse, mas eu não estou falando de acessibilidade, estou falando do protagonismo. Quem está aqui nessa sala tem interesse em fazer cinema ou, né, trabalha com cinema, a sala lotada de gente, e tudo 50 mais. Então, essa falta, né, de enxergar o idoso protagonista, né, que aí você precisa estar no governo. Isso é governo federal, governo estadual, governo municipal. Ninguém sabe, ninguém fala, ninguém vê, né? E, enfim, é triste a realidade. Só um comentário, Florésia. É engraçado, né? Porque hoje no mundo, o Cacau, é bom ouvir isso, né? Se ele tiver o mesmo destino do Clint Eastwood, ele vai dirigir até os 80, 90 anos, né? Toda essa turma de diretores aí, e aqui no Brasil também tem. Todo mundo que trabalha com economia criativa não tem limite de idade. As áreas da economia criativa, todas, não têm limite de idade, porque não tem criatividade,
é conhecimento, não é esforço É aquela físico, né? história, né, Ari? É, Criatividade é função de repertório, né, meu Deus? é repertório. É repertório. Mas eu tenho uma pergunta para o Cacau. Cacau, você está com 30, 40, não sei quantos anos você tem agora. Estou chutando aí, 40, sei lá. Você teve algum envolvimento? Por que você se envolveu com esse tema? Você teve uma convivência com tua avó, com teus pais? Porque todo mundo que participa da longevidade geralmente teve uma relação muito importante com o avô, com a avó, uma coisa assim. Como é que você se envolveu com esse tema? Então, bom, eu faço 50 esse ano. Na verdade, eu não procurei fazer esse filme, né? Ele foi um convite. E quando isso caiu no meu colo, eu fiquei extremamente fascinado, porque eu tinha na gaveta um argumento de um projeto falando sobre as pessoas 60 a mais no cinema, personagens, né? Que filmes que retratam, né, que tem como protagonistas pessoas idosas, velhos, seja lá como a gente quiser chamar, né? E eu queria fazer uma espécie de um documentário experimental, isso há muitos anos. Isso ficou na gaveta. Quando surgiu o convite já veio com uma pesquisa bastante substanciosa. Era uma bíblia de aproximadamente 800 laudas, que falava sobre tudo que você possa imaginar. Então, assim, tinham poesias, artigos científicos, trechos de romances. Era um apanhado a respeito do envelhecimento e da finitude que assim, de uma qualidade, eu fiquei louco com aquilo. E para mim esse é um assunto que me é muito caro, sobretudo nesse momento também da minha vida, porque, como eu falei, eu comecei a trabalhar com 15 anos no cinema, e trabalhar na indústria do entretenimento, na indústria cultural no Brasil é uma luta imensa. Eu sou um filho da periferia, né? Quando eu comecei na retomada do cinema nacional, a maioria dos diretores vinham da burguesia, sem demérito nenhum, são artistas brilhantes, mas eram as pessoas que conseguiam realizar de fato criativamente as coisas naquele momento, eram pessoas que tinham um poder aquisitivo. E as pessoas que não tinham poder aquisitivo faziam as funções da pesada, né? Isso é uma coisa que mudou ao longo desses anos. Eu acho isso essa mudança maravilhosa. No entanto, sempre foi muito difícil, e sempre um temor, né, a escolha que a gente faz por uma profissão que não te dá estabilidade nenhuma. Se você não vem de uma família que tem grana, né? Quando acaba um projeto, você não está de férias, está desempregado, né? É assim, e foi assim a vida toda. Então, eu comecei a ver os meus mestres sendo tirados, diretores de fotografia, diretores de arte, sendo tirados de jogo em torno dos 50 anos. Quando surge esse projeto para mim, eu acho que inconscientemente eu já tinha, né, algo a falar sobre isso, né? Que é um manancial imenso de conhecimento, de experiência que é jogado fora num processo de juniorização
de exploração dos jovens, né? Eu acho que os jovens têm espaço, mas essas relações intergeracionais é que são muito ricas, né? Não sei se eu fugi um pouco aí. Você perguntou da minha relação, né? Eu, amanhã de manhã, vou levar minha mãe no médico. Eu estou em Curitiba, eu moro em São Paulo, mas estou aqui para ajudar meu irmão nos cuidados com ela. Enfim, ela está com 82 anos, mas bastante desgastada, assim, por uma vida numa máquina de costura. Então, a minha família é uma família matriarcal. A minha mãe é uma entre 15 irmãos. É uma família muito grande. E eu morei com a minha avó na infância. Então, eu acho que eu já nasci com um olhar não só afetuoso, mas de reverência muito grande, não só pelos meus ancestrais, mas pelos meus mestres, pelas pessoas que estão na estrada há mais tempo do que eu, né? Que foi aonde eu aprendi tudo que eu sei. Eu não estudei cinema, mas eu estudei muito cinema, porque eu tive o privilégio de trabalhar com grandes mestres. Então, eu acho que a relação é um pouco essa. Acho que eu fiz esse filme de uma maneira muito visceral, sabe? Acho que essa visceralidade, ela me arrebatou. E documentário é isso, né? Você vai fazendo, você vai descobrindo, né? O filme vai O roteiro vai sendo dizendo quem ele escrito. quer ser, né? O roteiro vai nascendo sozinho. Se a Cara, gente tem um Deu compromisso para ético, sentir, sim. mas deu para sentir que você não tratou esse filme como uma encomenda. Deu para sentir que Não. você se envolveu. Deu para sentir que você se envolveu, né? Isso a gente sente. Mas eu recomendo realmente que todo mundo veja pelo menos mais uma vez, porque da primeira vez, eu não sei se é porque eu vi numa tela muito pequena e hoje eu vi numa tela grande também, faz diferença, né? Vem celular, vem tela pequena, não dá, né? E hoje eu vi numa tela grande, com mais calma, e o filme é muito denso, tem muita informação, tem que ver. O Cacau já assistiu 300 vezes esse filme na mesa de montagem, né? A gente tem que assistir pelo menos duas. E vamos tentar divulgar em todas as nossas redes, né, pessoal? Cacau, quando alguém quiser exibir esse filme, entre em contato com a Maria Farinha, com você, como é que é o esquema? Tem um hot site da Maria Farinha que é www.quantosdiasquantasnoites.com. Nesse hot site tem todas as informações e você pode agendar exibições públicas desse filme. Eles vão Aquelas mandar que o eu não li, arquivo. né? Aquelas que eu não li, né? Além disso, o filme está disponível no YouTube, no canal do Drauzio Varela, para quem, né, não tem, não consegue ver em outros streamings, porque provavelmente vai entrar em breve. E tem essa plataforma que é muito legal que a gente assistiu hoje, né? Que é o Itaú Cultural Play, uma plataforma nova, gratuita, e você faz um cadastro como você faz no Netflix, no Prime, da Amazon. É gratuito. Mesma coisa. É gratuito É e gratuito e tem é muito bom, cara. uma curadoria muito interessante. Muito assim. boa, muito boa. Tem um acervo muito bom já. Mas eu queria comentar uma coisa da sua história, cara. Porque a sua história é extremamente parecida com a da Juliana Ramalho, da Talento Sênior. Ela conta mais de uma vez que ela decidiu fazer o negócio porque ela viu um colega dela, trabalhava do lado dela, que ensinava ela botando as coisas numa caixa para ir embora, porque tinha feito 60 anos, ou sei lá o quê. Né? Que ela ficou chocada com a história. Né? Mas eu queria te perguntar uma coisa sobre o filme, porque tem uma coisa que chamou muito minha atenção, e eu não sou de prestar atenção nisso, é a trilha sonora, cara. É fantástico. Cara, eu fiquei de bobeira com a sua trilha sonora. Não sei quem foi que montou, quem fez, mas, ó... Maestro Conrado Góes, ele é um monstro.
ele é um monstro, é um jovem talento. O Conrado deve estar com 40 anos agora. Ele é guitarrista, mas escreve para todos os instrumentos. Ele é guitarrista do César Camargo Mariano, da Alaide Costa. Enfim, ele trabalha com muita gente, produz muita gente, e ele fez a trilha sonora. Esse é o terceiro filme que ele faz trilha sonora, filme meu, né? E a sensibilidade, o talento desse cara, às vezes eu até tinha que pedir para assim, não, acho que vamos um pouco menos, porque talvez fique incompatível o tamanho e a beleza da trilha com as minhas simplórias imagens. Então, não venha com essa modéstia. não, esse cara, e daí, pra você ter ideia, o John Williams, que faz, todo mundo já ouviu trilhas dele, trilha do ET, trilha do Jornada nas Guerra nas Estrelas, o que está trabalhando ainda, deve estar com mais de 90 anos. O John Williams, um dos compositores que trabalha com o John Williams, escreveu para mim no Instagram. Assim, olha, eu ouvi a trilha sonora do Nunca Me Sonharam, que é meu filme anterior. É uma coisa simplesmente maravilhosa. E eu sempre falava para o Conrado, assim, o Conrado tinha que estar em Hollywood, porque ele tem talento o suficiente para isso. É uma coisa maravilhosa, assim. Eu gravei alguns videozinhos que no carnaval passado a gente estava gravando as cordas, né? E ele regendo as cordas no estúdio que é bem perto da minha casa em São Paulo, ali na região da Pompeia, Vila Romana. E é um desbunde, é um talento, um músico brasileiro que o mundo tem que conhecer. Espero que Aliás, o John Williams chame ele para fazer filmes com Spielberg. por falar na tua equipe, a fotografia também é muito boa, não vamos comentar agora. Agora, a moça Piponzi, né? Como chama? Marta Piponzi. Marta Piponzi. O papel dela com você qual foi? Ela te A Marta é que propôs esse projeto. A Marta propôs esse projeto, financiou a maior parte desse projeto, e a Marta tem um olhar muito, 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 muito sensível, e uma pessoa que tem em vez de ter uma sanha, ela tem um tesão imenso por transformar, por manter utopias ainda vivas, assim. Ela é uma pessoa que coloca toda a energia do mundo para poder transformar da maneira que ela pode o mundo ao seu redor, assim, né? Então, ela foi fundamental, foi ela que teve a primeira ideia, assim, do filme. Ok. Cacau, eu só ia dizer que ele é modesto, né? Porque o filme é muito bom e não sei se você está lendo o chat aqui dos comentários, mas teve um dos comentários que falava da sua, né, que como a sua sacada, que tem umas imagens, né, como você mostra o rico e o pobre na mesma cena, só com a imagem de uma academia e a cena do, quer dizer, muita coisa legal, né? Então, eu acho que a música só acompanhou aí o seu brilhantismo aí. O filme é muito bom, né? Muito legal. E não sou Ari, nem sou Newton, mas eu estou falando que eu amei o filme. Eu fico muito lisonjeado, fico muito feliz, né? A gente, essa coisa de trabalho coletivo, quando o time é bom, a gente consegue tirar leite de pedra às vezes. E o pessoal na Maria Farinha é sensacional. Os parceiros todos, o Vitor Amati, que é o diretor de fotografia, trabalha comigo há muitos anos,
E uma das figuras centrais aí também é o André Finotti, que é o montador desse filme, que montou quase todos os meus filmes. A gente trabalha junto há mais Esse de 20 aí, anos. esse aí merece Esse ir para o céu. cara Merece ir para é, o é, céu. é um Pelo grande amor de contador de Deus. histórias. É um grande contador de 300, histórias. quantas horas você falou que tinha para você Eu acho selecionar? que, eu não sei se chega a 300 horas, mas com certeza mais de 200. Eu não Ah, sei cara, exatamente. Aqui no tirar, Comi porque tá. Sonhar tem a mesma duração e são 300 horas. Não, e a montagem é primorosa, né? Aliás, esse filme realmente é impressionante a qualidade dele, em todos os sentidos. Assim, todo mundo. Porque o povo aqui é chato, de verdade. Assim. Que bom, Ari, que bom. Nilton, para esses caras gostarem, tem que. Eu e Baby, e Florésia, né, e Paula, nós três somos irmãos, e como irmãos a gente é muito fácil de ser, de ser levado, mas o Ari e o Newton não, né? Realmente, quando tem, se não fosse, cara, A eu estava gente... crucificado. Isso não é verdade, né, Ricardo? Porque eu acho que a gente é mais chato do que Ari. Eu e você, pelo menos, não Baby, né? Não Floresta. Bom, só uma coisinha, eu queria saber se a Alissa e o Luiz têm algum comentário. A Alissa e o Luiz estão aí quietinhos, vocês não falaram nada. Lissa, vai comentar alguma coisa? A Alissa é psicóloga, Luiz, fala aí. Saiu um artigo aí na Folha deles, na UOL aí recentemente, ontem, né? Ontem, eu, infelizmente, nunca me senti com a capacidade de fazer um trabalho e trabalhar na questão social. E ela me preocupa e ela me fere com muita força, porque eu me sinto incapaz de trabalhar nesse campo. Vejo com muita tristeza essas diferenças incríveis existentes no nosso país e no mundo, e saber que acho que eu não tenho grandes esperanças que elas mudem. Desde que eu comecei a estudar história geral no ginásio, etc., eu via as diferenças, eu via o oprimido, e eu via o opressor, e eu via a guerra, e agora, nos meus 84 anos, eu continuo vendo essas coisas. Então, o filme, o trabalho do Cacau, pegou nesse meu ladinho que eu não soube desenvolver na minha vida. Eu cheguei a tentar trabalhar e eu não conseguia trabalhar com eles porque me dava raiva do sofrimento que tinham. E era pouco, eram mães na Escola Morumbi aqui, mães da parte dos alunos da parte não paga da escola. E eu fui fazer um trabalho com ela, junto com uma outra psicóloga. Me dá vontade de virar a mesa, sabe? E eu não consigo, realmente, eu não consigo trabalhar nessa parte social. Então, vendo o teu trabalho, Cacau, ele me mobilizou assim incrivelmente. Acho que o meu silêncio, inclusive por isto está sendo demonstrado, sentido dentro de mim, né? Agora, eu pensei, enquanto o filme estava passando, como eu gostaria de fazer alguma coisa. E agora eu acho que não tem nem muito mais tempo, pela minha idade, que não dá nem para eu subir a escadinha de uma favela, que eu tenho algum problema de locomoção. Mas tudo bem, isso, a minha parte, eu fiz na parte de psicologia, atendendo pessoas que não podiam pagar, só isso. Mas quero te parabenizar
foi assim, na veia mesmo, para mim. Foi de uma força muito, muito grande, muito de muita sensibilidade, de muita força, muita força. Obrigado, Parabéns. querido. Obrigado. Cacau, deixa eu dar um pouco de contexto de quem é a Alice e o Luiz, cara. Esses dois eu levei eles numa palestra lá na Expo Longevidade, que foi aqui em São Paulo, né? Porque a gente queria botar o tema relacionamento, namoro e sexo, certo? Agora, depois de 60 anos, como é que é isso, tá, não sei o quê. E esses dois aí, cara, se conheceram no par perfeito há 12 anos atrás, tá certo? Não é isso? Tô certo ou tô errado? Tá Quando certo. a Alissa tinha 71 e o Luiz 79, entendeu? Então, eles são realmente a mais pura expressão, assim, né, materialização do que é envelhecer saudável, cabeça boa, tudo, entendeu? É impressionante. E que é o seguinte, não se acomodar, né, bicho? Não se acomodar. Isso, aliás, assim, eu sou uma pá, como diz aqui em São Paulo, né, eu pago o maior pau para os dois. Realmente, são esse cara que eu realmente admiro demais. E acho que a história deles tem que ser contada, entendeu? Tem que ser falada. Por isso que eu acho que esse seu documentário é muito importante, porque as histórias têm que ser contadas. As pessoas têm que saber. Esse é um assunto infinito, né, Ricardo? Pode gerar inúmeros filmes, né? Eu lembro quando eu fiz o Nunca Me Sonharam, que eles passam a maior parte do tempo dentro das escolas públicas de ensino médio no Brasil. A gente foi para as 5 regiões do Brasil. Eu participei de uma mesa com o João Jardim, que fez um filme sobre educação lindíssimo, 15 anos antes, chama Podia Nascer Feliz. E era um congresso internacional de jornalismo que cobre educação. E eles perguntaram, alguns jornalistas, eu lembro que uma das perguntas era: como é que vocês conseguem conseguem retirar relatos, histórias tão profundas, e a gente sonha sempre com isso como jornalistas, né? E o que a gente respondeu foi o óbvio, né? Tempo, né? Se fazer um filme é uma coisa, se fazer uma reportagem é outra, né? Então não dá para colocar as coisas como equivalentes nesse sentido. E daí a outra pergunta foi, estou contando isso a respeito dessa coisa de contar histórias, né? Acho que a história da humanidade é isso, né? Uma construção de narrativas o tempo todo, né? E as pessoas comparam, mas como é o filme lá de 15 anos atrás ainda está falando sobre algumas coisas que continuam acontecendo hoje, ou seja, nada mudou, etc e tal. Aí o João falou da diferença dos filmes, né, para esse jornalista. E o João falou uma coisa ótima, que ele falou: o ambiente da escola é como o mundo, né? Como qualquer outro ambiente e circunstância. É possível contar inúmeras histórias, é infinito, né? Aqui. Então, quer dizer, é preciso que esse filme seja esse assunto, que as pessoas façam mais filmes, né? Sobre longevidade, sobre envelhecimento, sobre finitude, sobre a nossa relação com o tempo, né? No fundo, a grande maioria das histórias passa um pouco por isso, mas, né, da nossa relação com o tempo e com o espaço e como a gente se relaciona com o mundo, com as coisas e com o outro, né? De uma forma muito simplista, acho que é um pouco por aí. Mas eu acho que a gente precisa fazer muito mais filmes, em vez de repetir, né, a exceção, né? Todo ano tem um Globo Repórter que fala de longevidade. Só mudam os personagens, mas as histórias são as mesmas, né? É sempre falando dos pilares para ter qualidade de vida, tudo isso é muito importante. Não estou falando que o Globo Repórter é ruim, não é isso. O que eu quero dizer é que a gente
precisa E não é só começar isso. a abrir, né? Se não é falar sobre vida, o que é falar sobre longevidade, né? Ô, Cacau, Então, não é só falar sobre envelhecimento, só estritamente, assim. tem um personagem que ninguém fala muito, mas que aparece meio rápido, mas que tem a ver com a Alissa e o Luiz, porque a importância fundamental, e a gente sempre fala aqui do Ricardo também, de bom humor. Bom humor na longevidade é um componente diário. E a Alissa e o Luiz têm muito bom humor. E tem um personagem no teu filme que é o pai e filho. E aí tem aquela conversa, tem aquela conversa dele jogar futebol no céu, né? Como é que é? Que chama, fala assim, vai ter um futebol lá no céu. Estão te convidando. Ele fala, não, tô contundido, tô com o joelho machucado. Aquela cena é ótima porque traz a questão do bom humor. A Claire quer perguntar alguma coisa. O bom humor é ótimo. Fala. Concordo. Boa noite, parabéns, Cacau, filme espetacular. Me emocionou muito, eu confesso que eu não sou brasileira e eu vi umas coisas que eu sei, mas assim, como se fosse passasse na cara, né, da gente se esquecer o que é a vida real para muita gente, né? Eu sigo até hoje a Ana Mi, eu sigo ela no Instagram, acho que deve fazer quase 2 anos já. E a história da finitude, para mim, a longevidade, ela também é muito importante para quem trabalha, ou quem passa pela oncologia, aliás. E eu acho que esse seu documentário ele precisa passar em qualquer faculdade de medicina. Eu sou da área de saúde, então, qualquer faculdade da área de saúde, eles precisam ver para enxergar de forma diferente, né? Ver o Brasil de muito diferente. Eu trabalho numa área que considerada por muitos médicos de perfumaria, porque é caro, é parte da reprodução assistida, mas eu participei de um projeto muito bonito que existe em Natal, que é na maternidade universitária, sobre instalar e dar oportunidade a quem tem só SUS de fazer reprodução assistida. E, assim, eu já ouvi lá, passei quase 6 anos lá, histórias lindas, né? Porque a gente permitiu a essas pessoas, porque tem uma imagem que, né, o pessoal da classe D tem não sei quantos filhos, mas também tem uns que não têm filhos e que também têm direito a ter pelo SUS, né, essa oportunidade. E hoje em dia, estou terminando a próxima semana, por sinal, uma formação sobre medicina de estilo de vida. E fiquei com a impressão que era muita outra perfumaria. E recentemente eu tive uma aula de um pessoal que é do Pará, que trabalha com SUS também, e medicina de estilo de vida. E daria para você fazer mais um tanto de filme de interessante que é de envelhecer, de ter oportunidade, porque tem muitos. Eu me emocionou muito que eu já tinha ouvido um testemunho, essa história de Ana Mi, por ela mesma no Instagram, falando dessa primeira consulta depois da cirurgia dela de mama, né? E existe uma grande quantidade de jovens médicos que estão deixando até o SUS e tentando voltar agora, né? Porque eles estão insatisfeitos da forma que a medicina é imposto a eles também. E como cuidar não é o mesmo, né? Eu acho bem interessante. Eu venho de um país que a medicina é pública, né? Então, não está mais o que já foi. E eu tive um pai que tinha os pensamentos igual o Dr. Kalash, que era médico também. Então, eu me emocionei, adorei a noite. Obrigada. Obrigada aos
Casa Cefra, pela oportunidade de participar. Cheguei um pouquinho atrasado, mas assisti quase 90% do filme, acho. Ô, Ah, Cleber, só uma Eu vou. novidade. E deixa eu Concordo que só. tem que ir Mandou uma para as mensagem. universidades. só E, um comentário, Florésia, um comentário para a Claire. Eu não acho que ter um filho é perfumaria. O que você fez é um trabalho maravilhoso, né? De dar oportunidade a casais que não podem pagar um tratamento que é caro, de terem um filho. Então, não é perfumaria. Parabéns, Claire. Não, eu é, também Mas, não acho que seja, deixa. né? Mas De forma alguma, viu, Claire? Eu mais que ninguém estou dizendo isso e agradecendo a você que ajudou aqui a gente. Mas eu queria também agradecer a Cacau. Eu preciso sair, que eu estou com visita na minha casa e tem um jantar. Então, hoje, Ricardo, né, Ari, fazer o inverso. Hoje, Ricardo segura aí o Cine até o final e eu vou me despedir de vocês para Não, levar meu hóspede no jantar ainda. E não. agradecer a todo mundo já. Legal. Eu quero saber se alguém tem mais pergunta, porque talvez o Cacau também esteja na hora do jantar. Não sei. Cacau, você pode ir até meia-noite? Até que hora você vai? Ei, Quando eu posso. Depende do cachê, né, Cacau? Depende do cachê. Daí a gente vai precisar dar uma negociada, né? Bom, Não, aqui enfim, as enteadas já foram para a cama. Eu não jantei ainda. Uau. bom, não, pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? Então, vamos lá. Cristina, Kátia, Eunice, Samira, Tieme, Paulo, Irit. Alguém tem uma pergunta aí, quem não falou até agora? Estela, Li. Posso Alguém? perguntar uma coisa? Eu pergunto. O filme me pegou muito mais pelo racismo do que pela longevidade. Será que eu vi a coisa diferente do que todo mundo? Porque eu moro na América do Norte, onde o pessoal acha que tem racismo, mas onde tem mesmo é no Brasil. Eu não estudei com nenhuma pessoa preta, eu só conhecia pessoas pretas como ajudantes em casa e só vim a conhecer o pessoal quando meus pais precisaram de cuidadores e aí eu vi que eles eram gente como a gente, maravilhosos, e aqui eu pego médico preto toda hora, tranquilo, é gente. Em Disney, você vê famílias de negros com 20 crianças passeando na boa, todo mundo vive relativamente bem e reclamam. E os brasileiros, que eu acho que é um racismo tão forte, foi o que o filme pegou em mim. Ele quis fazer menos racismo e mais o idadismo, ou eu que levei para o lado errado, ou certo, não sei. Não vejo como lado errado ou certo. Eu acho que o peso das coisas, elas têm o mesmo peso que tem na nossa sociedade, né? Proporcionalmente, né? Acho que na América do Norte há muito racismo, né? Há demais, e o Brasil tem 56% de pessoas negras, pretas ou que se autodenominam pessoas pardas, são pessoas negras, né? A gente é um país preto, então não tem como falar do nosso país se isso não tivesse nenhum tipo de impacto estrutural na nossa sociedade. A gente não precisaria falar de racismo, né? Mas é muito diferente o envelhecimento para pessoas brancas e para pessoas negras num país como o nosso. Então, tem como falar de Brasil sem falar de África, não tem como, né? E dos seus e de seus descendentes, né? Nem culturalmente, né? Então, eu acho que isso é um dos maiores males que existe no planeta, e acho que qualquer atitude antirracista é obrigação,
obrigação. E Ser aonde você antirracista achou, é uma obrigação. aonde você achou aquela senhora preta na cadeira de rodas que falava tão bem, mas tão bem? A mulher é incrível. Para o Brasil, eu fiquei realmente admirada. Não deve ter muitas assim, ou talvez eu não tenha tido contato. Você achou ela onde? Essa senhora incrível. Ela é uma atriz, uma bailarina, foi a primeira bailarina cadeirante a se apresentar no Municipal aqui em São Paulo. Eu tenho uma amiga que é cadeirante, que estava fazendo uma novela, e comentei com ela que eu comentei a respeito do filme e tal, e ela falou assim, nossa, você precisa conhecer a Mona Ricumbi, que é uma figura sensacional, uma artista incrível e uma ativista muito importante, né, para as pessoas com deficiências, né? E nós nos conectamos assim de um jeito, nós somos muito amigos hoje em dia. A gente se conectou muito fortemente, né? Eu tenho uma paixão muito grande, né, pela mitologia africana, pela cosmologia, até até as minhas crenças estão ligadas às religiões de matriz africana. Então, acho que eu não poderia fazer esse filme sem essas pessoas. E tem uma das maiores ativistas antirracista, feminista do mundo, que é a Sueli Carneiro, né? Que está dando aula agora em Austin, devido à sua... Eu acho a maior intelectual viva no Brasil, talvez. E é uma pessoa de uma importância muito grande, tem muita reverência para essas pessoas. E é isso, não acho que é impossível falar de Brasil sem falar desse assunto e falar de qualquer assunto, né? É muito estrutural, não tem como. Cacau. A gente tem uma discussão dessa, cara, assim, por causa que já veio há muito tempo, no meu grupo da faculdade, né? Que eu fiz uma faculdade meio esquisita, mas eu ficava com o pessoal discutindo aquela coisa de meritocracia, que cota isso, que cota aquilo, não sei o que, não sei o que lá. E aí eu fiz uma pergunta assim, negada, vem cá, tinha 3.000 pessoas na Poli quando a gente estava lá. Quantos negros existiam? Quantos negros você conhecia na Poli? Cara, uma mão, ó. Uma mão, tá certo? É isso que Pronto. tinha 3.000 alunos. Então, quando chega nesse ponto, cara, é uma cegueira. Assim, é absurdo. A gente está desperdiçando, gente. É isso que, assim, a história que você fala da morte, do massacre, que é conhecido, né, do massacre da juventude negra, é um absurdo. Ninguém dá oportunidade, cara. Deixa os caras estudar. Assim, sabe, é uma coisa tão irracional, né, de você pegar e sucatear ou impedir uma quantidade de gente que, pô, se tiver, no mínimo, a mesma porcentagem de gente inteligente ou capaz que tem em qualquer outra raça. Pelo que eu saiba, isso não depende de cor, né? Então, assim, pô, cara, não faz sentido você desperdiçar isso. E enquanto o país não resolver abraçar esse lado, a gente não vai sair dessa desgraça, não. Assim, realmente, eu acho que assim, nesse ponto, a Alissa estava levantando uma questão que afeta. A gente trabalha com impacto social, né? Isso aí é a vida da boa parte das pessoas que gravitam em torno da Casa Certa, tem esse negócio, né? E é uma discussão assim que às vezes eu me acho assim enxugando o gelo, de verdade, sabe? Mas tem que enxugar, porque um dia o gelo vai acabar. Essa é a crença, né? Não vai durar para sempre, né? Tem que continuar enxugando. Mas é a mesma coisa se dá com as questões existenciais, né? Se você olhar
para a vida do planeta, para essa desigualdade, etc. Mas eu vou continuar vivendo para quê? Mas você vai jogar a toalha? Tem criança nascendo ainda. Então, a Ah, gente e está numa crise principalmente tem climática, gente ajudando, né? a gente tem que manter nossas utopias e esperanças, mesmo que talvez seja irreversível algumas questões no nosso planeta, mas não dá para a gente jogar toalha. Então, assim, não dá para aceitar algumas coisas, né? Porque a gente sabe que o mundo todo está o tempo todo flertando com levantes neofascistas e tal, que querem, né, que onde vem o racismo exacerbado, xenofobia, um monte de coisa que é ruim para o mundo, ponto, né? Não, são coisas indefensáveis. Cacau, eu diria que as falas, acho que mais fortes do filme é da Sueli, da Mona, daquele moço do Paliativos, aquele moço quando fala Ele é sensacional. É sensacional. Ele fala de uma forma muito contundente, clara, e a gente não há ninguém que não entenda o que ele está falando, né? E ele vive aquilo. Você filmou lá, né? O pessoal ajudando, né? Ele acho que tem 30 pessoas que trabalham com ele lá ajudando. Ele fala no filme, né? Mais ou menos. O número é oscilante, né? Porque todo mundo é voluntário, mas tem crescido muito. É impressionante o que o grupo, ainda tão pequeno, mas está crescendo cada vez mais, consegue realizar em termos de cuidado e de disseminar essa ideia, né? Que Eu acho que é o fiquei principal, curioso. de a gente precisar ter uma cultura de cuidado, né? Eu fiquei Ampla. curioso. Eu fiquei curioso uma coisa. Isso que tem na Rocinha, tem outras também favelas que vocês têm também? Tem, ali eu filmei na Rocinha e no Vidigal, mas ele já está como mentor de outras comunidades compassivas. Ainda é um número pequeno para as nossas necessidades, isso sem dúvida nenhuma. Mas eu quero muito que esse filme seja cada vez mais divulgado, porque eu acho que o boca a boca é muito forte, né? Precisa chegar nas instâncias, nas esferas governamentais, precisa chegar na sociedade civil como um todo, né? Né, a capilaridade que o sistema educacional tem também pode, acho que a gente precisa reformular o nosso jeito de viver e isso é urgente. Eu acho que os filmes são uma ferramenta que pode ajudar a comunicar essas questões, né? Claro que em 1 hora e meia você não consegue se aprofundar, não é uma tese tão profunda a respeito de cada subtema que está ali no filme. E daí isso acho que é uma semente, né, para que as pessoas possam se aprofundar nos assuntos que o filme levanta, né? Porque senão fica uma coisa também muito de autoajuda, né? Não, a gente não está fazendo autoajuda, o que a gente está falando é se comunicando, né? A gente não está dando receitas de como viver bem, como viver melhor e o que o governo precisa fazer. A gente está ali espelhando uma realidade. Então, assim, a maneira como a gente vai capturar essa realidade nas mãos, com o nosso coração, com o nosso espírito, com a nossa mente, e utilizar aquilo na nossa vida, cabe a cada ser humano, né? Mas a gente tem sim a esperança de que as pessoas se inspirem para que a gente tenha um mundo melhor. Cacau, Parece um lugar comum, mas é um clichê, mas é isso. esse é o nosso paradoxo, né?
a Lissa falou uma coisa que também me pegou, e no fundo fica uma grande frustração para todo mundo, porque a gente vive no mundo do, vou falar uma, a gente vive hoje no mundo do TikTok, da dancinha, Uhum, da uhum, dancinha, dos vídeos de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 10 segundos, daqui a pouco, né? uhum, Então, o teu é o contrário, vai por um caminho, um longa-metragem, com profundidade, com conteúdo, né? A pessoa tem que se concentrar no que está sendo. E o mundo hoje é dancinha de TikTok, uma atrás da outra. Quer dizer, eu estou usando um elemento metafórico. Quer dizer, a juventude hoje, as pessoas não estão mais com essa atenção toda, em geral, para mídia desse tipo, né? 1h30 de conteúdo profundo, 1h10, 1h15. Apesar que eu acho que também tem gente que fala, não, é porque eles não têm acesso a esse tipo de filme do Cacau. Porque se tiverem acesso, eles vão assistir. Mesmo Ari, quem assiste, mesmo que. Para, calma. Mesmo quem assiste vídeo de 10 segundos do TikTok, assiste esse filme do Cacau. Esse é um desafio. Você está entendendo? Em termos de mídia, eu estou falando hoje. Ari, a única coisa é, que eu acho dessa questão é a seguinte: isso não é geracional. Isso é um comportamento que está atravessando todas as idades, é uma consequência direta dessa hiperconexão. Essa hiperconectividade está tendo. E o FOMO, cara, sabe aquela fear of missing out, sabe aquela história que tem nos Estados Unidos, aquela doença que fazia, aquela síndrome, está com medo de estar perdendo alguma coisa? Cara, assim, virou epidemia. Assim, é impressionante, porque e não tem idade para isso, entendeu? Não é jovem, não é velho, é todo mundo. A incapacidade de seguir um raciocínio é um negócio impressionante. Você fala mais de 10 segundos, escreve mais de 10 minutos, passa um filme com mais de 1 minuto, babau, acabou essa atenção. Né? Assim, isso é um negócio que eu não sei se é para se preocupar ou se é simplesmente para entender que agora é assim, entendeu? E vamos trabalhar com isso, né? A Márcia, É só para completar que essa questão de que os filmes têm que ter 3 minutos, tá? O TikTok, para TikTok, sim, mas isso não impede que a pessoa, por exemplo, a pessoa maratona séries de 3 horas, 4 horas, o tempo que quiser maratonar no final de semana. É relativo, é como o Ricardo falou, é uma coisa da moda. A moda é 3 minutos, mas se a pessoa gosta de tal série, fica 5 horas. Eu acho que falta educação, falta levar para essa juventude aquilo que ela está precisando ver. Eu penso dessa forma. E da forma que ela veja, né? Aí volta para aquela questão que a gente estava conversando antes, né? Se você teve esta competência para fazer esse longa-metragem, que realmente está claro que você teve, que tal você levar essa competência para fazer uma série, né? E chegar nesse povo? Porque uma série realmente, isso a Márcia tem razão. A e, série popularizou a novela, né? é, tem na internet tem 3 mini docs que foram feitos, que são filhotes do filme, né? Um fala sobre a economia prateada, e, enfim, né? E outro fala sobre qualidade de vida. Rapaz, me deu um branco agora aqui, porque eu não montei esses episódios, mas estão no YouTube e estão no canal do Dr. Drauzio. Mas sim, tá, eu acho que dá para tem muito assunto, né, a respeito desse tema, né? E, e é importante também que outras pessoas realizem, né? Porque senão a gente começa a ficar repetitivo, né? É ô importante João, que a coisa cresça, né? Como comunidade mesmo, né? Como uma comunidade que se preocupa com o todo, né? Com o, aquilo que o humano. o João Até quer logo. comentar alguma coisa.
Tchau, Eu ia Cleber. aplaudir, acabei Tchau, levantando a mão vocês. sem querer. E o quê? Eu ia aplaudir a sugestão de Ricardo da série. Mas eu já Aí tinha falado desde o acabei início de fazer levantando a uma. mão. É, Tem que É, convencer o povo Pessoal, lá da Maria Farinha, escrever para eles, é, porque vamos fazer uma série. Queremos uma série. uma verba para edição de uma série, é uma verba nova para edição de um projeto novo aí para reeditar isso É, em 6 capítulos, 7 capítulos, sei lá. Já tem dá fácil. material, né? Então é Material só tem. edição, é só pegar o mesmo montador aí excepcional, né? É, e mais um não, aninho de trabalho suado, né? não, trabalho, material tem. Material tem. Tem bastante. Tem tanta coisa boa que teve que ficar de fora, Na né? mesa de Os montagem, assuntos outros, né? no chão da sala de montagem, né? É, Como a gente fala, né? Ficou no é, chão da sala de montagem. Hoje em dia fica no computador, acho. fica, antigamente falava que ficou pendurado, né? Exatamente. Ficava no Pendurado varal, né? com o prendedor ali no varal. Né? Mas olha, o João, que deve estar em plantão médico, porque ele está aqui com a gente até agora, às vezes ele não tem o que assistir. Ó, se tivesse uma série dessa para passar no. Estou Bom, brincando. pessoal, Valeu. vamos embora, né? Já, Cacau precisa comer, eu também. Todo mundo. Valeu, Cacau, obrigado, hein? Gente, foi um Obrigado, prazer pessoal. imenso. Muitíssimo Obrigada. obrigado. Ah, Muitíssimo deixa eu obrigado. Por só favor, falar ajudem a divulgar. Não, isso com certeza, isso pode ter certeza que a gente vai colocar nas mídias, quando a gente colocar a gravação e parará, a gente bota os outros links para as pessoas verem. E eu queria só falar uma coisa antes de acabar, cara, que a gente está montando uma viagem para Natal, né? Virou verdade a história aí, né? Então, assim, já estamos vendo a agência de turismo para ver como é que faz para conseguir atender todo mundo. E aí fazer isso no final de maio, para até o São João da Casa Cefra no meio, né? Tem que ir lá dançar com a gente, né? Não, cara, você precisa ver. Não, a Casa Cefra, cara, tem umas festas muito legais. O São João é particularmente muito bom. Quando vai ser? No São João mesmo ou São João, antes? não, a gente sempre faz logo no começo de junho. De junho? Né? De junho, acho que vai ser dia 1º. Primeiro sábado de junho a gente faz. Eu vou me organizar para ir, porque eu vou daqui de não, Salvador. a gente vai mandar as informações lá Eu tenho família aí, eu tenho muito hábito de ir a então. Natal. Então perfeito. Então não tem nem desculpa, né? Eu estou querendo ir aí, inclusive. Mas fico olhando as passagens, estão muito caras. Não, olha, eu vivo entre 3 cidades, né? Eu estou agora em São Paulo, mas eu vivo meio em Porto Alegre, meio aqui, meio em Natal. Preço de passagem está punk. Não era assim, Nossa, não era nem me fale. então, não, é Eu impressionante. estou em Curitiba hoje. Eu sou curitibano, minha família é daqui, mas eu moro em São Paulo há 26 anos. Agora estou metendo em Minas, né? Minha filha mora aqui, minha companheira está aqui, minha mãe mora aqui, meu irmão mora aqui, então eu fico nessa estrada, porque as passagens estão uma loucura mesmo. Ok. E muito no Rio de Janeiro também. Gostei, vou marcar aqui essa programação. Deve estar Não, Mark, aproveitando o Corpus porque Christi, né? Baby está inventando uma programação de passeio turístico em Natal, entendeu? De ir visitar, pegar os parrachos, pegar Vai pato. pegar o bugre, tudo isso, aquelas coisas. Genipabu, correr de bug, beleza. Não, tem todo o pacote está completo, cara. Completo. Inclusive, além do forró à noite num pub, não sei o quê, e vai ver. Eu falei, Maria Félix, o povo não vai Para aguentar. quem quiser, tem até aula de surf, né? É verdade. Para quem quiser, tem aula de Ver o surf. cajueiro, né? Não, o cajueiro ninguém aguenta mais. Quem não conhece está bem. Ok, pessoal. Beleza, maravilha. Obrigado, Cacau. Boa noite a todos. Tchau, Obrigado, gente. Boa Cacau. noite, Obrigada, gente. Eu que muito agradeço bom. muito. Foi um boa noite. prazer. Obrigado, Caminho Cacau. cruzes. Boa noite Sempre. Boa noite. a Valeu, todos. Cacau, abraço.
Parabéns Boa para noite a todo mundo todos. aí. Todo mundo.